Olá, eu sou Christian Lynch. Olá, eu sou Christian Lynch, cientista político, professor, pesquisador, editor da Insight Inteligência, colunista do Meio, professor do IESP-UERJ e apresentador do Diálogos com a Inteligência. Você sabe, esse programa no qual só existe uma regra. Que regra? Evitar um lugar comum, por favor. E poucas pessoas são tão boas nisto quanto o nosso convidado de hoje, o cientista político Fabiano Santos, um dos maiores cientistas políticos do Brasil, né, cujo trabalho se dedica especialmente às instituições políticas em geral, às brasileiras em particular, e também economia política dos últimos anos. Ele já publicou artigos em diversas revistas do Brasil e no exterior, incluindo, né, a mais importante de todas, que se chama Insight Inteligência. Ele já publicou Insight Inteligência 54, Insight Inteligência 60, Insight Inteligência 61, Insight Inteligência 63, 67, 93, 94, 100, 103. Eu não vou pegar todas as pilhas de revista aqui e ficar fazendo de novo, tá? Então, você já sabe, é um homem, e basta, numa palavra, é nosso conselheiro aqui, nosso conselheiro, tá? Então, obrigado, querido, por ter vindo aqui conversar com a gente nesse Diálogos com a Inteligência, né? É uma alegria particular porque quem criou a revista Insight Inteligência e foi seu editor durante muito tempo, de que eu sou um mísero sucessor, foi o pai do Fabiano, que foi Vanderlei Guilherme dos Santos. Então, quando a gente fala em Santos, levanta a mão para o céu. Muito obrigado, Vanderlei, por todos os assuntos, né? Então, vamos agora a gente vai direto ao assunto, como é que é? Já molhei molhei um pouquinho pro Santos, né? Deixei um pouquinho para ele. O Centrão parece o bicho-papão da política brasileira, né? É uma espécie de geni. Mas na Inteligência 103 você diz que esse bloco possui um papel importante, né? Como assim? Qual é o papel do Centrão na política brasileira? Tá, antes de mais nada, Cristian, super obrigado pelo convite, né? A honra é minha. A gente está adiando essa conversa há algum tempo, questões mesmo logísticas e de agenda, dias, né? Disponível para gravar, dias meus dando aula, mas conversar com você e tá com a inteligência faz parte da minha trajetória, né? E é muito bom falar de política brasileira, esse assunto que nos apaixona, não é isso? De diversos ângulos, né? Você tem uma maneira de olhar, a qual eu admiro muito, e eu tenho meu cacuete, né? Meu vício. Todos nós temos os nossos... Né? De um certo ponto de vista que a gente chama de ciência política, sei lá, alguns chamam, né, tentativa de mal sucedido de hard science, uma ciência política hard science, e mal sucedida, né? Eu não digo que é mal sucedida, não. Isso aí, em geral, é quem não está lá. Tem denominações, mas é uma ciência política que a gente pode dizer, teoricamente, que segue a perspectiva institucionalista, não é isso? Neo-institucionalista, do ponto de vista epistemológico. Tem alguma presunção de hipotetizar e de trabalhar causalidades precárias, né? Sempre provisórias precárias, mas tenta argumentar dessa maneira. Teoricamente, só para enquadrar epistemologicamente essa visão, né? E é interessante esse aspecto da obsessão da institucionalista, né, institucional. E a gente vai chegar na sua pergunta sobre a importância do Centrão. O que é, digamos, de uma forma muito sintética, o que é o pensamento institucionalista, né? Como é a reflexão institucionalista ou neo-institucionalista na análise política, né, que se consolida a partir da década de 60, 70, 80, né? Em diversas denominações. Trabalha com a noção de, claro,
A ação política né? Existe uma coisa chamada ação política que é movida por interesses, paixões, preferências, e isso é da pessoa humana, a ação, tá? Que é o princípio. Mas existe uma outra coisa que parametriza, obstaculiza, restringe essa ação, essa busca, né, dos interesses, das preferências, que são as regras. E aí é que entra essa ideia de instituições, né? Porque instituições, nessa maneira de observar a política, as instituições são consideradas as regras do jogo político. Essas regras podem ser mais ou menos formalizadas. Que disciplinam a busca dos interesses por parte dos atores políticos. Isso. Exatamente. Disciplina, e é interessante observar o seguinte, que na análise política, né, institucional, assim, as mais bonitas que eu conheço, né, elas entendem que essa noção de disciplinar o comportamento, na verdade, é estabilizar a expectativa que os agentes têm do comportamento uns dos outros, tá certo? Então não é uma regra que o indivíduo observa e se restringe, não. É uma coisa que pode se desenvolver historicamente e que podem surgir informalmente, mas aquilo vai ser entendido como norma e é útil, tá? Porque torna mais ou menos previsível a interação. Cria rotina. Exato. Aí entra o centrão, talvez. Vamos começar a pensar um pouco no centrão. Eu posso fazer uma observação que eu acho interessante, que é assim, preliminar, porque você está fazendo uma descrição do que é a ciência política. A ciência política é entender isso, né? A interação dos atores com as instituições, como é que as instituições geram... São um conjunto de regras de jogo, né, em que os atores vão jogar, isso disciplina a ação deles em busca da satisfação dos seus interesses pessoais. Sim. Você imagina que você vai gerar um interesse coletivo a partir dessa interação. Sim. Cada um buscando o seu, você consegue criar um interesse coletivo e tal. Mas existe uma disparidade entre esse tipo de análise e a forma como as pessoas que não são cientistas políticos veem a política. Né? Existe uma espécie porque as pessoas que estão olhando a política de fora, elas, assim... Aí eu estou puxando um pouco para o meu problema sardinha. Elas estão um pouco no mundo da ideologia. O mundo da ideologia é o mundo de como as coisas deveriam ser. Né? O que é o justo na política. E eu tenho a impressão de que, quer dizer, é o mundo do leigo, mas também é o mundo da normalidade. E que é um pouco o mundo pelo qual o mundo por meio do qual os agentes políticos justificam a sua existência pública, né? E o seu interesse particular acaba coincidindo com o interesse de parte do eleitorado. Sim. Do eleitorado que vota neles, de alguma maneira, né? E eu acho que essa disparidade de como as pessoas, o eleitorado, digamos assim, acha que cada fração do eleitorado percebe que a política devia ser, e a diferença do que ela é que é um pouco, talvez, crie esse preconceito, esse maldizer da política como ela de fato é, não? As pessoas tendem a idealizar, né? Uma determinada maneira segundo a qual a política, segundo elas, segundo a qual a política deveria funcionar, e a política não vai funcionar desse jeito, porque é um fenômeno coletivo, é um fenômeno que resulta do conflito. E é resultante de todas as disputas, de todas essas maneiras idealizadas que existem distribuídas pelo eleitorado. Né? Isso. E elites e eleitorado, né? E as regras são uma maneira de agregar, né? Se você pensar em instituições, são nessa maneira explicativa, né, da ciência política, as regras, as instituições são um veículo através do qual essas diferentes, disparatadas visões de mundo e interesses vão produzir resultados coletivos, né? Mas afinal de contas, o que o Centrão tem a ver com isso? Tem a ver com em dois aspectos. Em primeiro lugar, o que você acabou de chamar a atenção, que é uma maneira idealizada de observar a política, e isso acaba tornando o Centrão um termo pejorativo, né? Porque os agentes, né, as personagens que ocupam esse Centrão não estariam se comportando segundo as teorias das pessoas que, né,
talvez acusam, né, a existência. Que a do rigor Centrão. não são nem teorias, são doutrinas, né? Isso, exatamente. Isso é um aspecto que vale a pena discutir. Né? Um outro aspecto que vale a pena discutir, que circunda a questão do Centrão, é que o Centrão é um agente motivador. Tá? É um agente político. Né? Então, a explicação política não faz nenhum sentido se não tiver uma motivação inicial, que é o ator político. Tá certo? Então, a gente precisa observar o Centrão como um ator. É de difícil contorno, tá certo? Sim. Porque, né, tem fronteiras aí mal definidas sobre quem faz parte do Centrão e quem não faz. Mas o fato é que tem consequências na vida política, né, a existência, né, desse ator. Né? Então, na maneira de analisar a política, nessa vertente institucionalista, não faz sentido apenas observar as regras. É preciso observar a motivação. Né? E a motivação ela é dada pelos atores políticos. Né? E o Centrão passa a ser um ator político. Sua pergunta inicial. Cumpre uma função da democracia? Sim, cumpre uma função da democracia. Eu estou orientando uma tese, né, de doutorado do Guilherme Dalorto. Eu tenho gostado muito do trabalho que o Guilherme tem feito e é exatamente sobre o Centrão. Então, nas nossas conversas, no nosso debate, verificando a literatura, usando a memória política, fomos atrás, eu tentando ajudar o Guilherme, e ele está montando um belo trabalho, já está pronto, deve ser defendido em fevereiro, março, sobre o Centrão. E aí, existem dois momentos importantes nos quais nós podemos observar, né, a emergência desse ator político, o Centrão. Né? Um deles é a Constituinte, de 87 e 88, né? A Constituição de 88, Sim. Não é isso? Sim. E isso até, bota um parênteses aí, o Centrão é um grande centro ou isso é uma autodenominação que um setor da direita se deu nessa época e que aí foi ficando, entendeu? Sim. É uma centro-direita, mas como abarca, né, a maioria do Congresso, né, aí passa a ser um centro grande. E como não podia chamar de direita, naquela época. Naquela época, Então, isso é um centrão. Né? Eu acho que um pouco, de forma anedótica, a gente pode ir por aí. Você lembra do Roberto Cardoso Alves? Dando o que se recebe. Não é isso? E eu acho que ele é o que alcunhou, ou liderou, durante a Constituinte, porque o projeto, né, o grande projeto que saiu da Comissão de Sistematização, liderada pelo Covas, era um projeto à esquerda do que o Congresso no seu todo gostaria. Né? Como é que era o nome da emenda? Como é que se dava naquela época? A Constituinte de 87 e 88 tinha um nome. A Comissão de Sistematização preparou uma versão. Como se fosse um anteprojeto? Um anteprojeto. Não é isso? E liderado pelo Covas, que era um político mais de centro-esquerda. Sim. Né? Um centro católico, mas uma visão inclusionária, inclusive, né? mais social-democrata. E definitivamente isso não estava de acordo com a tendência central do Congresso. E aí que o Roberto Cardoso Alves e outros políticos mais à direita começaram a costurar uma grande coalizão no plenário. E eles começaram a aprovar regras e começaram a derrubar uma série de medidas previstas no anteprojeto do Covas e começaram a aprovar outras, tá certo? E a Constituição foi um vetor resultante dessa distribuição de forças. Tá? E o Centrão cumpriu um papel fundamental na Constituição de 88, tornando-a menos social-democrata, sim, mas era a correlação de forças vigente ali naquele momento. Aí, tempos depois, o Centrão renasce com o Eduardo Cunha, né? com essa denominação. Sim. E o espírito da ação do Eduardo Cunha foi mais ou menos o mesmo.
certo? Foi preparar o plenário, foi liderar o plenário para derrubar uma série de medidas e projetos que vinham de um governo mais à esquerda, que era o governo Dilma. Né? E o Eduardo Cunha se dizia, não, eu estou reorganizando o Centrão e eu estou organizando um bloco conservador para aprovar uma agenda conservadora. Mas esse Centrão está mais à direita do que aquele Centrão antigo, né? É uma questão interessante de se discutir. Porque o vento também... Porque a impressão que eu tenho que 88 e 87 é que o vento estava soprando contra essa direita e ela teve que fazer muita concessão. Sim. E agora meio está acontecendo o contrário. Aí agora, no atual Centrão, o vento estava a favor deles, né? Ainda nem tanto com o Eduardo Cunha, né? Mas foi ficando cada vez mais no eleitorado, né? Virou a borrasca. No eleitorado e no voto dado para o Congresso, principalmente, porque a bancada conservadora e a direita começou a aumentar desde 2010, 14, muito, 18, muito, exato. E 22, né, manteve. Sim. Né? E é verdade, na década de 80, tínhamos saído de um processo de transição e as duas questões fundamentais eram a democracia, claro, mas também um Estado social de muita desigualdade e pobreza. Tá certo? E, portanto, a demanda por um Estado que fosse mais moderno, no sentido de suas políticas sociais, né? E menos exclusionário, né? Então é verdade. Digamos, se existe algo que está em vigor numa certa ciência política, né? Que são os paradigmas, né? O papel dos paradigmas e da hegemonia exercida por certos paradigmas e conjunto de ideias. Se existe algo e que faz diferença na política de um país, certamente o paradigma vigente na década de 80 da Constituinte era diferente do paradigma vigente. Sim, era social-democrata. Exatamente. Então a gente pode acionar também essa maneira de olhar. Então, uma coisa interessante da tese do Guilherme, voltando a essa conversa, é que ele consegue identificar uma coisa comum nas duas emergências do Centrão, embora a hegemonia, o paradigma seja diferente. É que, nos dois casos, o plenário reage a um ator que quer pautar e que define uma agenda para o Congresso que não está correspondendo à tendência majoritária do Congresso. No caso da Constituinte, era a Comissão de Sistematização e Mário Covas. No caso do Centrão mais recente, do Cunha, do período PT, era um governo de centro-esquerda, de esquerda, centro-esquerda, que não conseguia... É interessante até comparar de novo, porque o governo da época da Constituinte era da direita. Sim. Que era o governo Sarney. Ele estava de acordo com a tendência, inclusive, do Centrão. E agora, com o Eduardo Cunha, foi o contrário. Sim. A reação do Eduardo Cunha foi contra o Executivo. A reação na Constituinte foi contra a Comissão de Sistematização. Mas nos dois casos houve uma reação no plenário sim. contra um ator que estava tentando impor uma agenda ali de alguma maneira. Embora a gente possa concordar com a agenda, se somos mais social-democratas, se somos mais de centro-esquerda, então, do ponto de vista que você falou inicialmente, né, Christian, da idealização, se podemos concordar, podemos discordar, podemos concordar. Do ponto de vista da idealização, se era moderno, né, mais condizente com um mundo ideal, a Comissão de Sistematização do Covas, e um governo de centro-esquerda do PT, estava progredindo, avançando em determinadas pautas, a verdade é que não havia a correspondente correlação de forças no legislativo. E o fenômeno político é um fenômeno que resulta da interação conflituosa, às vezes cooperativa convergente, muitas vezes divergente e conflituosa, a interação, né, de grupos, pessoas e grupos, lideranças, né, coalizões, e o seu, né, resultado final. Então, nos dois casos, né, do Centrão, cumpriu uma função importante, viabilizou a Constituição de 88 dentro do Congresso, não é? Amenizando uma Constituição que estaria, né, estaria divergente com atores importantes que estavam negociando a transição. Não é isso? É isso. Isso de um lado.
No lado agora, no centrão do Eduardo Cunha, eu acho que a gente pode pensar o centrão como exercendo uma função um pouco ambígua, né, no cenário da democracia. Sim, é verdade, o centrão foi um ator muito importante no governo Bolsonaro. Certo? E no momento decisivo da pandemia. Porque o que o Bolsonaro planejava com a pandemia era o governar por decreto. Um estado de sítio, um estado de emergência. Ele queria governar por decreto e passar por cima do Supremo Tribunal Federal, né, para não aceitar o lockdown. Isso. Ele demandava poderes extraordinários para governar no executivo, porque a situação era extraordinária. E o Congresso, que é a tendência central dominante, era o centrão, já há muito tempo, imediatamente estabeleceu o remoto, o sistema remoto. E o Congresso continuou funcionando com muita força. E se não fosse o centrão, isso não teria ocorrido. Né? À época, tínhamos o Rodrigo Maia à presidência da Câmara e o Alcolumbre na presidência do Senado. E imediatamente, um pouco antes do lockdown, toda a estrutura do sistema remoto estava montada. E isso foi fundamental para o destino da democracia brasileira. Agora, nós tínhamos saído do período do impeachment, que foi liderado pelo Eduardo Cunha, não é isso? E foi um movimento muito controverso. Né? Se seguiu a constitucionalidade, a Constituição, porque os juízes do Supremo acabaram, né, dizendo que sim, de uma maneira ou de outra. Por outro lado, do ponto de vista político, a gente pode dizer que houve uma ruptura. Embora eu acho que em 2018, a eleição de 2018 também foi um divisor de águas centrônico, de alguma maneira. Porque desde 2013, você tinha uma sensação geral, por boa parte do eleitorado, de que aquelas pessoas que estavam no Congresso não as representavam. Sim. Então a gente atravessou uma crise de representação muito grande que, paradoxalmente, começou a ser resolvida na eleição de 2018. Sim. Quando essa nova direita entrou no parlamento e parte do centrão assumiu-se conservador. E aí você começou então esse Congresso, engraçado, esse Congresso que vai dar um freio no Bolsonaro, que vai frear de alguma maneira o Sim. Bolsonaro, é um Congresso que tinha muito mais autoridade do que o Congresso do Temer, por exemplo. Sim. Porque exatamente ele tinha sido renovado com essas forças de alguma maneira. Isso é uma coisa que eu acho que passa um pouco batido, entendeu? Sim. E eu acho que um dos problemas do governo Bolsonaro, problemas assim, de governabilidade, é que ele não entendeu que, se ele tivesse se entendido desde o começo com esse Congresso, ele tinha rendido muito mais como governo do que rendeu. Porque ele não entendeu que aquele Congresso já era um Congresso com que ele podia trabalhar, mas ele preferiu Sim. um negócio populista. Ele achava que ia governar por Zap, né? Que ia emparedar o Congresso pelo Zap. Isso é um excelente ponto, porque o centrão, né, como ator político, depende do legislativo forte. Exato. Né? Depende do legislativo forte. E o Bolsonaro, né, decidiu não fazer uma coalizão, muito por conta de uma base eleitoral, não é? Montada no discurso mais à direita de 2013, né? No discurso segundo o qual toda forma de coalizão e de acordo seria uma forma degenerada, né, de fazer política, correto? Então, o Bolsonaro, na verdade, seguiu o que ele estava dizendo. Né? Não vou fazer acordo, não vou fazer coalizão, não preciso, o partido é tudo... É isso, e uma coisa degenerada, os partidos, esses acordos são espúrios. Bom, é claro que isso fazendo eco também à sua inclinação autoritária, não pluralista. Então, o Bolsonaro estava pressionado pelo próprio eleitorado que ele inventou. E ele não conseguia sair disso.
qualquer movimento dele na direção de um acordo era visto como traição por boa parte ali das lideranças via redes. É uma gritaria. Uhum. E ele é levado a fazer o acordo porque o Lira, não é, o PP, o Lira, não vai ser nada viável aqui, nada. Desiste, vai ter que fazer o acordo. Ele tentou governar primeiro por Zap, com os olavistas, depois ele tenta governar com o militar, Sim. e aí afinal tem essa... Eu brincava de dizer que ele tinha terceirizado o governo para o Centrão, quer dizer, não tudo, né? Ele ficou com os militares, ficou com a área mais lacradora, mas acho que foi nesse momento que ele disse que sempre fui Centrão. Sim. Exatamente nesse momento, né? Isso. E aí é uma coisa muito curiosa, né, Christian, porque o Bolsonaro, ele inventa essa maneira de fazer política, sem coalizão, num governo, num congresso multipartidário, né, o tamanho do partido dele era completamente irrisório, então tem que fazer coalizão. Né? Política, né, é negociar, de uma maneira ou outra. Ele inventou, né, mas quando adere finalmente à coalizão, ele adere assim, nas piores práticas, né? Então é uma coisa contraditória, paradoxal, ela é meio insustentável isso. Né? Ou você vai para a política e assume, vou fazer acordo, vou viabilizar, vou montar uma correlação de forças, uma coalizão para aprovar uma agenda mínima, isso significa acordo, concessão, tá certo? Ou você é um ditador, usa força, certo? Só que nós estamos trabalhando num marco democrático. Né? Então, não teria chance de vingar. De alguma maneira, naquele momento, eu até brinquei, eu disse assim, o Centrão civiliza. Pois é. Porque ele não tinha agenda, né? Bolsonaro, eu acho que a agenda do Bolsonaro era ficar indefinidamente no poder, lacrando, agradando aquele pessoal. A partir do momento que ele perdeu a eleição, aquele queria continuar. Mas aí o Centrão, quer dizer, o Centrão aqui eu tiro um pouco Valdemar da Costa Neto, eu sei que metade daquele partido ali, né, ele embarcou um pouco na contestação dos resultados eleitorais, mas assim, o Centrão mesmo, né, o Ciro Nogueira, Arthur Lira, esse pessoal todo, assim que deu a derrota do Bolsonaro, meio minuto depois ele foi o primeiro a reconhecer a derrota do Bolsonaro. O Arthur Lira foi primeiro. E o que o Centrão andou fazendo nesse meio tempo? Porque o Centrão ficava numa posição que me parece que era muito cômoda no governo Bolsonaro. Porque, de um lado, ele não queria mais o restabelecimento do presidencialismo de coalizão tal como ele havia sido praticado durante o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, que eram uma espécie de um presidencialismo de coalizão no qual o governo dava a linha e você aderia em troca de determinadas verbas ou de cargos. E você ficava na dependência do governo para poder dispor de recursos para sobreviver. Sim. Quer dizer, para se reproduzir eleitoralmente. Né? Eu tenho a impressão que a hora do impeachment foi um momento crucial nesse momento. Porque assim, a gente não pode depender da Dilma, a gente não pode depender do executivo para sobreviver. Porque estava sob ataque da Lava Jato, enfim, estava aquela situação. A gente tem que meio que botar a mão direto nesse recurso. Né? Acho que apareceu um pouco essa ideia naquela época. E, por outro lado, eles estavam enfrentando também um ataque do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo estava mandando prender senador, estava mandando prender deputado, estava passando por cima. Então, um pouco a impressão que me dá no governo Bolsonaro, eu acho que isso é um negócio que está acontecendo antes já no governo Temer, mas quando chega o governo Bolsonaro, eles estão um pouco no melhor dos mundos. Porque o governo Bolsonaro está em guerra aberta com o Supremo. Então, os dois precisam do apoio do Congresso. E aí, então, era assim, o Congresso podia ficar mordendo dos dois lados, de alguma maneira. O Congresso, o que eu estou querendo dizer, é um pouco errado isso, mas às vezes a gente chama o Centrão como se fosse metonímia do Congresso, como se fosse uma espécie de resumo, né? Sim. Ele ficou mordendo... Mas é legítimo. Ele ficou mordendo dos dois lados, porque ao mesmo tempo porque o Supremo tinha que recuar do seu judiciarismo para ter o apoio do Congresso e, sobretudo, do Senado contra as investidas do Bolsonaro, e, ao mesmo tempo,
o Bolsonaro precisava do apoio do Congresso para exatamente promover a guerra contra o Supremo Tribunal. Então ele ficou numa situação que eu não sei se foi essa situação que tornou possível o orçamento secreto, de alguma maneira. Porque a impressão que dá no caso do Centrão, não sei qual é a sua opinião, é que foi ali ele ficou numa situação em que ele conseguiu não depender mais tanto quanto ele dependia do presidente. E aí isso, se ela vira um presidencialismo de coalizão fraco, digamos assim, do ponto de vista do poder da agenda do presidente. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu ficar blindado contra as investidas do Supremo Tribunal Federal. E aí isso, não sei se talvez explicasse um pouco a situação que está aí hoje. Sou eu olhando um pouco de longe, não sei se você está de acordo. E aí você tem uma tentativa agora de tentar desmontar um pouco isso por parte do governo, auxiliado talvez em parte pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, eu acho que mais longo prazo, né, o Congresso foi recuperando prerrogativas desde a transição e uma dificuldade grande do Legislativo foi aumentar suas prerrogativas na alocação de recursos, né? Sempre ficava muito a reboque de um orçamento que era montado, né, pelo Executivo, e toda a atividade de emenda ou de influência ou interferência do Congresso tinha que passar pela agenda montada no Executivo, pelos programas montados pelo Executivo, né? Isso foi sendo organizado na transição, não é isso? E pautou, definiu a interação do Executivo com o Legislativo, o modo como a gente entendia que as coalizões funcionavam, né? E acabou até sendo, né, também uma visão normativa, né? Como deveria ser. Sim. Assim mesmo que deve ser. O Executivo tem a iniciativa de organizar a agenda, isso passa pelo programa de orçamento, de gastos, né, e de arrecadação. E ao Legislativo caberia, né, um papel mais marginal, né, um papel mais pontual no ajuste de alguns programas. A longo prazo, o Congresso vai recuperando as suas prerrogativas e finalmente consegue aumentar a sua influência no processo alocativo através do orçamento impositivo, na emenda constitucional do orçamento impositivo. Demorou alguns anos para que isso viesse com força. Aí depende um pouco da circunstância da política, né? Da conjuntura política. A conjuntura dá oportunidade para aquilo que está potencialmente como regra começar a agir, começar a emergir com força. E foi exatamente o que eu acho que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro, como você falou, não tinha exatamente um programa para o país que envolvesse um pacote de gastos estabelecido pelo Executivo e que viesse a... né? O programa do Bolsonaro, que ele mesmo disse, era 50 anos em 4 para trás. Aí você não precisa de um programa de governo exatamente, basta você paralisar tudo, não fazer nada, que você automaticamente num país que já está... né, você já vai indo por inércia para trás. Isso. Bom, a pauta econômica era, né, liderada pelo Paulo Guedes, um ultraliberal, né, Estado mínimo, portanto, para que programa de governo? Para que isso? Para que planejamento? Um ministro da Fazenda profundamente crítico à noção de planejamento. O orçamento, ele advém da ideia de um planejamento do Estado, não é isso? Estratégia, visão do Estado. Então, você não pode ser um anarquista e acreditar em orçamento. Não é isso? Então, anarquista econômico, né? Sim. Então, aí houve oportunidade para o Congresso. Bom, então você não está se importando não está dando muita bola para isso? Então, foi oportunidade para o Legislativo, o Congresso, o Centrão, ter uma influência muito maior do que já tinha se visto no processo alocativo, né? Eu acho que vale a pena uma pesquisa comparada com o período 46 a 64, né, Christian? Porque lá o Congresso tinha muita força alocativa, né? Só que não existia tanta transparência, porque não existia Banco Central, tudo era feito através do Banco do Brasil. Então, eu acho que é uma pesquisa que precisa ser feita e algum critério
né, que todo critério é precário, mas algum critério de mensuração comparativa poderia existir. Medir a capacidade alocativa do Congresso 4664 vis-à-vis o Congresso a partir dos 2010. Sim, você tem razão. Até porque o único critério que eu tenho visto de comparativo é qual é o percentual sobre o qual os legislativos teriam sobre o orçamento comparado com outros países. Uhum. E aí, sei lá... Aí você vai na regra. Aí na comparação, sei lá, o Brasil é um negócio assim, sei lá, maluco. Assim, sei lá, a Alemanha seria 6%, o Brasil seria 24%. Sim, eu vi. Mas isso é muito precário ainda, porque tem diferentes sistemas de governo, entendeu? Claro. Realmente não... Claro. Eu acho que é uma pesquisa super, super válida. Tem essa pesquisa do Guilherme Dalorto sobre o Centrão, eu estou muito animado com o trabalho que ele vai defender, sem querer antecipar resultados. Mas eu acho que outra pesquisa de tese, de análise política, poderia ser tentar fazer uma comparação desse tipo 4664, hoje em dia, o processo alocativo. Eu acho que é um objeto bastante e até pegar, de repente, algum outro país proporcional ao Brasil para ver como é que acontece do outro lado. Da América Latina mesmo. Sim, América Latina. Sei lá, Argentina, Chile, Colômbia, México, não sei. Mas, coisa bom, assim. Enfim, voltando ao ponto, eu acho que, sim, o governo Bolsonaro foi o momento em que o Congresso, o Centrão, o Congresso, observou como uma oportunidade para aumentar. Agora, hoje em dia, você me perguntou, né? A questão é que, junto a esse aumento da influência, houve também uma diminuição muito grande da transparência, né? Bom, aí começa a entrar em conflito com aquilo que se quer, né? Porque é preciso, o mínimo que se quer, né? É preciso definir quem foi responsável pela política pública, né? Quem foi o beneficiário da política pública, não é isso? E aí para você ter uma transparência e prestação de contas e as pessoas poderem decidir no voto, né? Se foi bom, se foi ruim, se não foi bom. E isso estava faltando na questão do orçamento secreto. O que você acha de um certo argumento que tem, por exemplo, sempre mantendo essa abordagem exatamente de ciência política objetiva e institucional? Porque chega aqui e fala, Centrão só tem pilantra, isso aqui é bom, isso aqui do botequim a gente governa, tem gente lá, entendeu? Mas é assim, tem um argumento de que se um Congresso, por exemplo, controla 1/4 do orçamento do país de investimento, a pergunta é assim, esse sistema continua sendo presidencial? Quer dizer, a partir do momento em que o presidente da República perde tanto poder, quer dizer, aí a resposta não pode ser uma resposta muito formalista, né? Assim, bom, pegar a presidência presidencial, tem primeiro-ministro, tem a distribuição chefe de Estado, chefe de governo. Aí uma resposta meio formalista de constitucionalista da década de 70. Né? Mas você acha que isso é... Eu acho que... Eu não sei se o ministro Flávio Dino avançou um argumento como esse. Entendeu? Que o sistema começava a deixar de ser presidencial a partir do momento em que o presidente perdia uma fatia muito larga do seu poder de agenda pela apropriação de um segmento muito grande do orçamento por parte do Congresso. Tá. Eu acho super interessante. É inevitável falar um pouco de doutrina. Sim. Né? Direito constitucional, você conhece muito mais do que eu. E é inevitável também aí dar o meu ponto de vista. Tá? Sim. A minha perspectiva. Como é que eu analiso esse processo? Né? Na verdade, a coalizão que é organizada pelo presidente, então, que dá o nome ao presidencialismo de coalizão, é uma forma de fusão do legislativo com o executivo, correto, Cris? Porque o executivo ele tem um partido, né? E aí ele e o partido, né, vão organizar uma maioria que vai se chamar de governo, de apoiadora de governo dentro do legislativo. Justamente para estabelecer a cooperação, não é isso? Viabilizar uma agenda na medida do possível. Então, a formação de coalizões é um mecanismo de fusão, tá? E a fusão de executivo e legislativo corresponde ao sistema parlamentar.
certo? Então eu só observo uma parlamentarização do caso brasileiro quando o Arthur Lira foi aprovar uma emenda constitucional do semipresidencialismo, que aí a maioria do legislativo vai e vota Sim. pode derrubar o primeiro-ministro que governa. O presidente tem algumas funções meio restritas. Sabe? Aí é parlamentarização. Né? Porque aí o Arthur Lira se torna tão forte, né, como uma metáfora aí do centrão do Congresso, ele define quem é o executivo. Né? Aprova um nome, que é o chefe do executivo, que forma o gabinete. Então, eu não acho que simplesmente aumentar o poder do Congresso denota necessariamente uma linha parlamentar. Não. Não é isso que vai definir se há uma parlamentarização ou não. Ou seja, é o que a gente pode dizer do ponto de vista conceitual, que a gente pode chamar de talvez a gente entrou no mérito de um presidencialismo fraco, ou alguma coisa assim. Presidente fraco. Um presidencialismo fraco, assim, que é a figura do presidente fraco. E é isso que você associa, por exemplo, à República de 46. Sim. E de alguma maneira até, que é uma associação que faz sentido, sei lá, por que Juscelino Kubitschek criou, sei lá, um governo paralelo para conseguir tocar o plano de metas, por exemplo, justamente porque tinha essa fraqueza. Isso, exatamente. Exatamente isso. Tá. E qual é o destino do Centrão aí? No plano de governo, no meio dessa situação que você vê aí que os três poderes... É uma situação de aparente paralisia, né? Quando a gente olha a mediatriz dos poderes, assim, você tem uma maioria do Supremo Tribunal Federal que é liberal-democrata, você tem a maioria do governo que é social-democrata, você tem uma mediatriz do Congresso que é conservadora, moderada, digamos assim. É engraçado que parece Montesquieu, aquela coisa dos três poderes que ficam... Né, se entrechocando, e justamente daí nasce a liberdade. Mas no esquema do Montesquieu, você não tinha uma perspectiva de história de progresso, é engraçado. Não, você tinha a história de que a liberdade, ela aparece justamente porque, assim, os poderes não podem ser muito harmônicos, porque se forem muito harmônicos, você tem ditadura, porque eles estão de acordo, né? Então você pressupõe um certo conflito ali. Sim. E como é que você está lendo isso que está esse período aqui para frente? Eu acho que assim, o que define o destino do Centrão é o voto para o Congresso. Tá? Então, é preciso entender melhor os mecanismos utilizados por esse perfil de candidatura, mecanismos que os levam a se elegerem. Né? É porque eles dependem dessa maioria. Então, eles dependem de um processo que é intermediado, é complexo, que vai chegar lá no diretório dos partidos no âmbito do Estado, que vão fazer do estadual, né? Sim. Que vão fazer uma nominata e depois a distribuição dos votos para essas candidaturas. Como é que isso vai redundar numa distribuição de forças partidárias, né? Existe uma certa resiliência, né? Desde 2010, 2014, 18, 22, esse bloco conservador, né, de centro-direita, vem mantendo a sua hegemonia. Agora, os mecanismos eleitorais que estão dando origem a essas candidaturas bem-sucedidas, é preciso analisar. Eles dependem disso. O Centrão depende disso. É isso que eu queria te perguntar, por fim, que é assim, você acha que o Centrão, tomado no agregado, ele corresponde do ponto de vista das preferências do eleitorado? Existe uma correspondência entre o percentual digamos assim, do comportamento do eleitorado com o tamanho do Centrão, ou esses mecanismos de apropriação orçamentária estariam distorcendo, digamos assim? Eles estariam distorcendo, isso é uma opinião mesmo. Ou você acha que, na verdade, isso não alteraria, na verdade, a composição, o tamanho do Centrão no Congresso? Essa é uma pergunta até... Importante. Que a gente não tem como responder empiricamente aqui, mas eu acho que isso é uma questão interessante para... Pesquisa. A eleição do Congresso ela está se dando no âmbito micro lá, né, primeiro no Estado, e aí há uma articulação dos políticos locais, né, para consolidar um nome, que vai ser o nome escolhido para representar esse conjunto de municípios. E não necessariamente a composição agregada do Congresso representa aquilo que seria a preferência agregada da sociedade brasileira, em torno do que o Congresso deveria ser. A gente tem um processo micro
e depois, né, uma multiplicidade de processos micros vão dar um agregado, uma composição de forças. Eu acho que o executivo vem e organiza assim, essa história. Né? Porque a eleição para o executivo direto era um bom sinalizador sobre que tipo de agenda que a sociedade agregada gostaria de ver, né, avançando. Né? E aí isso é um obstáculo importante para os congressistas, de uma forma meio indutiva, descentralizada, imporem uma agenda que é, né, descentralizada, de alguma maneira descoordenada. Né? Então, a eleição presidencial casada com esse pluralismo é um arranjo interessante, complexo, delicado, foi estudado pelo Abrantes e tal, e é bem estudado, mas é um arranjo institucional que tem virtudes importantes. Né? Agora, de novo, a gente precisa entender esse mecanismo micro que dá origem ao voto e à representação, e é isso que vai definir e selar o destino do Centrão. E, para terminar mesmo, como é que está a saúde das instituições brasileiras? Como é que está a saúde das instituições brasileiras? Essa é uma pergunta interessante, porque saúde é um termo que vem da medicina, né? Então essas metáforas, né, de outras áreas, né, para entender as instituições, eu acho que a questão da institucionalidade democrática ela está questionada em vários lugares do mundo. O Brasil não é diferente, né? Tem as suas particularidades, suas especificidades. Agora, a história está mostrando o quão sério foi a ameaça às instituições, porque as instituições eram vistas como as instituições eleitorais, a preferência eleitoral majoritária que elege o presidente, não é isso? Eram vistas como a principal inimiga dos militares que quiseram matar a democracia, né? Recentemente. Né? Então, está muito delicado. Preciso cuidar. Ótimo. Então, vamos chamar a próxima entrevista, vai ser com um médico. Um clínico geral. Querido, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, querido. Foi muito bom, Fabiano. Gente, no site da Insight, o site da Insight, você tem muitos insights dentro desse site. Você pode ler todos os artigos do professor Fabiano Santos para se aprofundar mais no assunto. E, claro, você também tem acesso a outros 1000 artigos sobre os temas mais variados. Agora, se você prefere ter uma cópia física em mãos, é só assinar um dos planos da Insight Inteligência, o que também pode ser feito lá nesse site cheio de bons insights. E não esqueça de acompanhar as redes sociais da revista e do meio para não perder nenhuma novidade. E até o próximo diálogo, gente. Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul? Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Esse aí é o Billy Graham, o homem que ajudou a ampliar o número de evangélicos, olha, no mundo todo. Ele esteve no Brasil em 1974, foi recebido com honras de estadista pela ditadura militar e pregou num estádio do Maracanã lotado de fiéis. Sua missão era fazer crescer a igreja evangélica por aqui, como fez na Europa, África e Ásia. Graças aos evangélicos, o cristianismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Cresce tanto que consegue eleger presidentes como Trump, Bolsonaro. Evangélicos da Fé ao Poder é um documentário em 3 episódios que conta a história dessa denominação cristã, do seu início nos Estados Unidos, a sua explosão social e política em aliança com a extrema-direita mundial. Ele é essencial para quem quer entender esse grupo religioso e como ele pode afetar os rumos da humanidade. Já está disponível no aplicativo do Meio Premium. Assista.